Olá pessoal, vou falar agora um pouco para vocês de funções quadráticas. Vai ser uma introdução esse vídeo e eu vou fazer mais 2 vídeos depois de funções quadráticas para complementar esse vídeo agora. O próximo vídeo falarei sobre gráficos de funções quadráticas e por fim sobre inequações envolvendo funções quadráticas. Então nesse vídeo agora a gente vai falar sobre a forma da função quadrática. A gente vai explicar um pouco também sobre a forma canônica da função quadrática, falar um pouco de alguns gráficos, né, já adiantar um pouco, e as decorrências da forma canônica, né, o que a gente consegue obter quando a gente coloca uma função quadrática na sua forma canônica. Então, de cara a gente vai ver que já obtém informações direto dessa função. Então, vamos lá. Então aqui, a função quadrática é uma função, no caso, né, ela é dessa forma aqui, né, f de x igual a x2 mais bx mais c, e no caso, o a, ele é sempre diferente de zero. Por que a gente tem que pedir isso? Porque senão ela deixa de ser uma função quadrática, né, se o a for igual a zero, ela vai cair numa função afim, numa função ax mais b igual a gente já viu no vídeo anterior, no nosso assunto anterior. Então, a gente identifica aqui a função quadrática como um trinômio de segundo grau, né, que são 3 termos aqui, um depende de x2, o outro de x, o outro é uma constante. E alguns exemplos de funções quadráticas, né, aqui, ó, menos x ao quadrado. Vamos lá. Menos x ao quadrado mais 100x. Você tem aqui, né, o seu a é igual a menos 1, o b é igual a 100 e não tem a constante aqui que independe da variável, né? Então, c é 0. Aqui o a é igual a 3, o b é igual a menos 2, o c é igual a 1, a é igual a menos 4, b é igual a 4, o c é igual a menos 1. Aqui a gente tem essa x2 menos 4, em que o b é igual a 0, tá vendo? O termo que depende de x aqui, ele vale 0. E aqui a gente tem 20x ao quadrado. Então, em todos os casos, você observa, pode ter b igual a 0, pode ter c igual a 0, mas nunca o a é igual a 0, tá bom? Sempre o a é um número não nulo. Agora, não são funções quadráticas. F de x igual a 2x não é uma função quadrática, ela depende linearmente, né, do x. F de x igual a 2 elevado a x, o x aqui ele é uma potência, tá? E essa aqui também não é uma função quadrática porque a gente tem um termo elevado ao cubo, tá bom? Então, não é uma função quadrática. Agora, o valor da função quadrática no ponto. 2 problemas aqui que a gente tem, né? Primeiro, a gente dá o ponto e calcula quanto que vale a função quadrática no ponto, ou você tem quanto que vale a função no ponto e que você quer calcular o ponto, o que acontece muito quando a gente quer saber os zeros da função, tá bem? Então, a gente vai fazer alguns exemplos para a gente poder observando, né, os valores da função de um ponto, ou determinar a função, ou determinar de qual ponto a gente está falando, ou de qual valor a gente está falando. No caso aqui, olha, esse primeiro exemplo que a gente vai fazer, ele diz o seguinte, ele está pedindo para a gente ver a lei da função, sabendo 3 pontos. Aqui a gente já vê uma diferença da função afim, né? Na função afim a gente precisava de 2 pontos, porque a gente tinha uma reta, né? Então, para determinar uma reta, 2 pontos são suficientes. No caso aqui, já não vai ser mais suficiente. E observa também a coerência, né? Na função afim, a gente tinha que f de x igual a x mais b. Aqui, ó, para determinar a função, eu preciso de determinar o a e o b, que são 2 incógnitas, no caso. Então, 2 equações é o suficiente num sistema para você determinar 2 incógnitas. No caso, uma função quadrática, que é o f de x igual a x2 mais bx mais c, para eu determinar a lei de formação dessa função, eu tenho que determinar o a
o B e o C. Ou seja, eu tenho 3 incógnitas aqui para poder descobrir. Então, 3 pontos estão me dando 3 equações, um sistema com 3 equações, eu consigo determinar as 3 incógnitas. Então, vamos lá, olha. A primeira equação eu vou obter a partir do primeiro ponto. Então, eu vou substituir o f de 0 menos 1 aqui, ó, na função quadrática, tá? O meu x vale 0 e o meu f de 0 eu sei que vale 1. Então, tá. X igual a 0, o que que eu tenho? Eu tenho f de 0 igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Mas quanto que é f de 0? F de 0 é 1. 1 é igual a c. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, eu descobri qual que é a minha primeira incógnita. Agora, se o x igual a, qual que vai ser o outro x? Eu tenho aqui quanto que vale o f de 1. Se o x igual a 1, eu vou ter que o meu f de 1 é igual a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. Agora, substituindo o f de 1, eu sei que vale 3, tá? Quanto que é a vezes 1 ao quadrado? É a. Quanto que é b vezes 1? É b. E quanto que é c? Eu já sei que o meu c vale 1. Então, mais 1. Eu tenho aqui, então, que a mais b é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Então, aqui é outra equação que eu tenho. E minha terceira equação é x igual a menos 1, aqui. Se x igual a menos 1, eu vou ter que f de menos 1 vai ser igual a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, mais c. Quem que é o f de menos 1? F de menos 1 é 1. Quanto que é a vezes menos 1 ao quadrado é a. Quanto que é b vezes menos 1 menos b. Quanto que é c é 1. Então, eu tenho aqui que a menos b é igual a 1. Menos 1 é 0. Então, ó, não vou precisar de fazer um sistema com 3 equações. Vou ficar com um sisteminha com 2 equações aqui, ó. Que é a mais b igual a 2, a menos b igual a 0. Se eu somar essas duas, eu vou ficar com 2a igual a 2, implica que a é igual a 1. Então, meu b também vai ter que ser 1. Se eu substituir o a igual a 1 na primeira equação, vou chamar aqui de i, substituindo em i, eu vou ter 1 mais b igual a 2, então, meu b é igual a 1. Qual que é a minha equação? A minha equação, então, é f de x igual, quanto que vale meu a? Meu a vale 1. Então, fica x ao quadrado mais x mais 1. Achei a equação. Tá bom? Tá aqui. Agora, os zeros da função quadrática. A gente já viu bastante, né, a fórmula de Bhaskara, para a gente descobrir quais são os zeros da nossa função quadrática. Mas aqui, no caso, a gente não vai ficar só nisso. Eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho de onde que vem essa fórmula, tá bom? Quando a gente coloca a nossa equação na forma canônica, fica mais claro para a gente ver de onde que vem a fórmula de Bhaskara, tá bom? Agora, ó, então, uma das fórmulas que ele está dando aqui pra gente é usando a fórmula de Bhaskara que a gente já conhece. É o menos b mais ou menos raiz de delta, né? Que a gente costuma chamar esse b2 menos 4ac aqui de delta, né? Sobre 2a. Aqui, como aqui a gente tem um mais ou menos aqui, isso dá pra gente dois valores quando o zero quando o delta é maior do que zero. Dá pra gente um valor quando o delta é igual a zero e dá pra gente nenhum valor real quando o delta é menor do que zero. Então, aqui, para a gente falar dos zeros da função quadrática, a primeira forma que a gente vai ver para a gente encontrar o zero da função seria usando a fórmula de Bhaskara, que a gente já conhece, né? É o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, né? Que esse cara aqui é o nosso delta, b2 menos 4ac, sobre 2a. É uma fórmula já conhecida. Então, a gente usando essa fórmula, a gente vai tentar determinar o zero dessas funções. Então, vamos lá. Primeiro delta, né?
delta igual a B2 menos 4AC. Quem que aqui é o A, né? A gente tem que o f de x é igual a x2 mais bx mais c. Então, nosso A aqui no caso, ó, é quem tá multiplicando o x2, é 1. O nosso B é quem tá multiplicando o x, é menos 5. O nosso C não tem aqui, não aparece, então é porque ele é 0. Então, quem que é B2 menos 4AC? É menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0, que dá 25. Quem que é, então, o x? O x', né, uma das raízes. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, menos 5, mais ou menos, raiz de delta, que é 25, sobre 2a, quem que é a? É 1. Então, dá 5, esse menos com menos dá mais ou menos 5 sobre 2. 5 mais 5, 10, sobre 2, 5. 5 menos 5, 0, sobre 2, 0. Então, tá aí as duas raízes, x' igual a 5 e x, duas linhas, igual a 0. Aqui no caso, a gente quer o zero dessa função, é mais fácil do que isso. Não precisa nem da fórmula de Bhaskara, a gente pode passar o 9 para o outro lado, somando, e a gente tem que o zero dessa função vai ser a raiz de 9, vai ser mais ou menos 3, tá bem? Agora, olha só, escrever na forma fatorada as seguintes funções. O que é escrever na forma fatorada? Escrever na forma fatorada é escrever em forma de produto. Então, a gente está querendo um certo f de x igual a x menos, vamos dizer, k1 vezes x menos k2. E quem seria k1 e k2? Observa que se x for igual a k1, esse primeiro cara aqui vira 0. Se x for igual a k1, k1 menos k1 dá 0. Se x for igual a k2, esse segundo carinha fica 0. Ficaria k2 menos k2 igual a 0. Ou seja, quem são esse k1 e esse k2? São os zeros da função, tá? K1 e k2 são os zeros da função. Então, por isso que esse exercício está aqui nessa parte, porque a gente precisa de encontrar o zero da função para escrever na forma fatorada. Vai ficar x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, tá? Então, quem são as raízes dessa equação? O nosso A é igual a 1, o nosso B é igual a menos 5, o nosso C é igual a 6. Então, delta aqui é igual a B2 menos 4AC, é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, que dá 25 menos 24, que dá 1. Então, x', x duas linhas, vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a, que é menos 5, mais ou menos, raiz de 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, isso daqui dá 5 mais ou menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2, 3 e 2 são as raízes. Então, como que vai ficar f na forma fatorada? F de x na forma fatorada vai ficar x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, essa é a forma fatorada da função. A gente precisa, então, recapitulando, encontrar as duas raízes e escrever nesta forma, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, para encontrar a forma fatorada da função. Então, agora, outra forma da gente encontrar os zeros da função é através de soma e produto. Sabendo que a soma das raízes dá menos b sobre a, e o produto das duas raízes é igual a c sobre a, tá? Então, olha só, quando a gente escreve, a gente tem aqui, né, f de x igual a x2 mais bx mais c. Se eu colocar o meu a em evidência, ou seja, se eu colocar o x2 multiplicado só por 1, f de x igual a, que
que multiplica x2 mais... Só que aqui, ó, eu coloquei o A em evidência, né? Então, eu tenho que dividir o B por A aqui. Bx mais C sobre A. O que que tá acontecendo? Exatamente esse B sobre A aqui, ó, isso daqui tá sendo menos uma raiz, tá? Ó, mentira. Tá sendo a soma das duas raízes. B sobre A é igual a menos R1 mais R2, sendo R1 e R2 as raízes, tá? E o C sobre A vai ser R1 vezes R2. Então, vamos ver na prática o que isso daqui dá. Olha só, aqui já tem o 1 multiplicando. Então, e aqui já tem o sinal de menos, né? Então, vou aproveitar esse sinal de menos. Isso daqui vai dar direto R1 mais R2. E aqui, ó, é R1 vezes R2. Então, R1 mais R2 igual a 5. É igual a 5 ou igual a menos 5? Pera lá. Ó, menos R1, isso daqui, né? Ó, pera lá. Isso aqui, com menos ou com mais, qualquer coisa, é igual a menos R1 sobre R2. Me confundo, tá? Aqui é menos. Ô, gente, o que aconteceu? Pronto. Aqui tem o menos, então isso aqui é igual a menos mesmo. Ou seja, R1 mais R2 é igual a 5. E eu tenho que R1 vezes R2 é igual a 6. Tá? Então, posso escrever assim, ó. Posso direto, assim, pensar em dois números que aconteça isso. Tá? Vocês conseguem pensar dois números que aconteça isso. Olha que é simples, 2 vezes 3 dá 6, 2 mais 3 dá 5. Então, 2 e 3 vão ser candidatos a isso. E vai existir somente dois números que vão satisfazer essa soma, esse produto aqui. Não vou conseguir encaixar dois números aqui de jeito nenhum, tá? Assim, eu digo duas opções. Então, só uma delas vai dar certo. Então, de cara, né, já vê, sem precisar de fazendo nenhuma operação algébrica, vou ter que o meu R1 vai ser 2 e o R2 vai ser 3. Então, aqui as raízes da nossa função. Aqui é a mesma coisa, vamos tentar de novo, ó. 3 e menos 28, isso daqui é igual a menos R1 mais R2, isso daqui é igual a R1 vezes R2. Que dois números aqui, um vezes o outro, que dá 28, eu conheço o 4 e o 7, né? R1, R2, 4, se R1 fosse 4 e R2 fosse 7, esse produto vai dar 28. Um dos dois tem que ser negativo, né? Vai dar menos 28. Agora, qual dos dois que eu vou colocar negativo? Olha só, menos R1 mais R2 é igual a 3. Então, ó, R1 mais R2 é igual a menos 3. Se a soma deles está dando um número negativo, então o maior deles vai ter que ser um número negativo. Então, eu vou colocar aqui R1 é igual a menos 7 e R2 igual a 4. Olha como é que vai dar certinho. 4 vezes menos 7, menos 28. Menos 7 mais 4, menos 3. Então, já achei as duas raízes. A gente vai ver, então, agora um pouco sobre a forma canônica da função quadrática. É um assunto que muitos não abordam no ensino médio, então achei interessante a gente abordar como um ponto de aprofundamento. Essa forma canônica não é tão complicada, né? Assim, a gente vai entender que ela vai dar explicitamente valores da função. Então, por exemplo, a gente tem que a função quadrática, quando o nosso A é positivo, a concavidade dela é voltada para cima, então ela tem um valor de mínimo. Quando o A é negativo, a concavidade da função é para baixo, então a função possui um valor de máximo. A gente vai ver isso com mais detalhes, e a forma canônica ela é uma forma que ela já dá direto de cara para a gente o valor desse ponto, por exemplo, de máximo de mínimo. Então, só assim, né? Por como que a gente chega nessa função, nessa forma canônica? Espera só um instantinho. Como que a gente chega nessa forma canônica? A gente tem aqui a nossa função f de x
igual a x2 mais bx mais c, tá? Então, se eu colocar o a em evidência, eu vou ter que f de x vai ser igual a que multiplica x2 mais b sobre ax mais c sobre a, tá? Então, olha só, agora eu vou pegar essa parte aqui, olha, e eu quero completar quadrado. Como que a gente completa quadrado? Assim, ó, eu tenho x2 mais b sobre ax mais c sobre a. E eu quero colocar isso nessa forma aqui, ó, que é x mais, vamos colocar aqui um b, c, d, um k ao quadrado. Eu quero fazer isso daqui aparecer, tá? Independente de se aparecer mais alguma coisa aqui, mas eu quero fazer isso daqui aparecer nessa equação aqui em cima. Isso aqui é o quê? É igual a x2 mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2kx mais k ao quadrado. Então, ó, o primeiro termo eu já tenho aqui, ó, tá? O segundo termo eu tenho aqui, ó, tá? Então, ó, 2 vezes, então aqui, ó, 2 vezes o k, eu já sei que é igual a b sobre a. Então, o k aqui, ele vai ser igual a b sobre 2a, tá? Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais, eu preciso que apareça, 2 mais b sobre a, x, esse b sobre a aqui já é o 2k, né? Agora, eu preciso que apareça o k ao quadrado. Quem que é o k ao quadrado? K ao quadrado é igual a b sobre 2a ao quadrado. Então, é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Eu preciso agora que esse negócio apareça aqui logo em seguida. Então, o que eu vou fazer? Somar e diminuir ele. Vai ficar mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá bem? Isso termina de escrever a equação, mais c sobre a. Tá? E agora, o que que vai dar? Continuando aqui, eu vou ter o seguinte, essa parte toda aqui, ó, da equação é o que eu pelejei aqui para conseguir obter algo desse tipo. Então, isso tudo aqui, ó, é o que? É x mais k. Quem que é k? K é b sobre 2a. B sobre 2a ao quadrado, tá? Mais, aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo é 4a ao quadrado. Então, aqui, para ficar com 4a ao quadrado, eu preciso multiplicar embaixo e em cima por 2a. Mentira, por 4a, tá? Em cima e embaixo. Aí, vai ficar 4ac menos b2. Mas não é essa a forma canônica? Ó, x mais b sobre 2a mais 4ac menos b2 sobre 4a ao quadrado. Então, olha o que apareceu. Daqui, ó, daqui, né? Vamos escrever. Ficou f de x igual a A, que multiplica tudo que está entre parênteses, é isso daqui. Multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, mais 4ac menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Isso tudo é muito parecido, né, com as coisas que a gente já conhece, né? Tem termos ali que são muito parecidos com o termo da fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai ver no que ele se assemelha. Outro jeito de eu escrever, ela é assim, né? Eu coloco o A multiplicando aqui e escrevo esse daqui só sobre 4A. Então, olha só. Se eu chamar o M de menos B sobre 2A, que é essa parte aqui, ó. Vou chamar isso aqui de M. E chamar K dessa segunda parte, olha só quem que é o meu K. Vou chamar isso daqui de K.
esse menos B2 sobre 4AC, ó, mais 4AC é exatamente menos o valor do delta, tá vendo? O M é menos B sobre 2A, o K é menos delta sobre 4A. Isso é exatamente, não sei se vocês estão lembrados, é o X do vértice, menos B sobre 2A, e o Y do vértice, menos delta sobre 4A. A gente vai ver ainda como que chega nisso, tá? E aqui a forma canônica escrita dessa maneira, olha. E o que decorre, né, dessa forma canônica? Decorre dessa forma canônica é o seguinte, a gente tem aqui, ó, se eu pegar essa função aqui, ó, 3x2 menos 5x mais 2, o meu M é igual a menos B sobre 2A, tá? Que dá exatamente esses 5/6 dele aqui, tá? E o meu K é igual a menos delta sobre 4A. Meu delta ficou bonito. E dá exatamente esse menos 1 sobre 12 aqui. Tá? Então, olha só, a forma canônica é o A, né, que multiplica x menos m ao quadrado, mais o K, que é menos 1 sobre 12. Então, vamos fazer uma análise dessa forma aqui. Olha só. A gente tem aqui que o A é positivo, né? Então, e essa coisa ao quadrado aqui é sempre positivo. Então, aqui a gente tem um termo que ele é maior do que zero, e aqui depois a gente tem um termo que é menor do que zero. Se esse termo aqui ele é maior do que zero, e sempre vai ser maior do que zero, ele vai atingir o mínimo, né, quando ele for zero, né? Essa função toda aqui, ela vai atingir o mínimo dela quando ela for zero, né? Então, o f aqui, né? E quando que essa função vai ser zero? Quando todo mundo que está dentro desse parênteses for zero, ou seja, quando x for igual a 5/6. Tá vendo? Quando x for igual a 5/6, esse parênteses aqui vai dar zero, todo esse termo aqui vai zerar, e como a minha função é positiva, quanto menor esse termo, né, quanto mais próximo do zero, menor vai ser a minha função. Então, o ponto de mínimo vai ser exatamente aqui, ó, em menos 1 sobre 12, tá? Aqui vai ser o menor valor. Então, se o A é positivo, o menor valor da função f de x é quando K é igual ao f de m, ou seja, quando eu coloco o m aqui, né? Meu m não é 5/6? Se o meu x for igual a 5/6, aí eu consigo obter o valor de mínimo da função. Então, é isso que acontece. Se o A for negativo, vai acontecer o oposto. Esse início aqui, né? Esse termo inicial aqui, ele vai ser sempre negativo. Então, minha função ela vai assumir o maior valor quanto mais próximo de zero, quanto menos negativa essa função for. Então, eu não vou ter um valor menor, eu vou ter um valor de máximo da função. Observa que faz todo sentido. Quando A é maior do que zero, a concavidade da minha função quadrática é para cima, então eu consigo um valor de mínimo, e é exatamente o y do vértice que indica o menor valor da função. Quem que é o y do vértice? É menos delta sobre 4A, que é quem eu chamei de K, tá? E o x do vértice é exatamente o m. Então, quando o meu x vale m, o f de m é igual a K. Viram como é que faz sentido? E quando A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Então, eu tenho na minha função um valor de máximo, tá? O alto da minha montanha aqui, um valor de máximo, que vai ser exatamente a mesma coisa. Quando eu tenho aqui o y do vértice igual a menos delta sobre 4A, tá muito ruim de eu escrever com o tablet em pé, fica assim para aparecer a câmera, que é igual ao meu K, então o meu x do vértice vai ser igual, nesse caso, ao meu m, né? Ou seja, o f de m, quando eu substituo o x do vértice, né, vai ser exatamente igual ao y do vértice, que é igual ao K. É isso aqui que ele está dizendo. Tá bom? Então, só para concluir,
os zeros da função quadrática e raízes da equação correspondente, só para a gente poder ver, né? Qual que é a correspondência da forma canônica com a fórmula de Bhaskara que a gente conhece, que é essa fórmula aqui do final. A gente já viu essa correspondência, eu mostrei para vocês como dessa forma aqui a gente chega na forma canônica. Agora, como que dessa forma aqui a gente cai na fórmula de Bhaskara? Observa o seguinte, isso daqui, né, essa segunda equação aqui, ela vai ser zero quando a x menos m ao quadrado for igual a menos k, ou seja, quando x menos m ao quadrado for igual a menos k, vou passar o a dividindo agora, ou seja, quando x menos m for igual a mais ou menos raiz de menos k sobre a, ou seja, quando x for igual a mais ou menos raiz de menos k sobre a mais m. Só que quem que é k? K é igual, vamos ver aqui. Só que quem que é meu k? Meu k é igual a menos delta sobre 4a, ou seja, quem que é delta? Menos, delta é B2 menos 4ac sobre 4a. Então, vamos substituir. E quem que é meu n? Meu m? Menos b sobre 2a. Meu m é b sobre 2a, desculpa. Então, vamos substituir isso daqui na equação que a gente encontrou. A gente tem aqui que nosso x vai ser igual mais ou menos, vamos colocar aqui raiz de 1 sobre a, que multiplica, vou multiplicar esse menos aqui, então fica 4ac menos, aqui ó, esse menos aqui eu vou passar ele pra dentro, aí vai ficar assim, tá? 4ac menos b2 sobre 4a. Mais m. Quem que é m? B sobre 2a. Então, isso daqui é igual. Aqui, ó, b sobre 2a. Agora, olha aqui, ó, aqui embaixo eu tenho 4a ao quadrado, vai ficar mais ou menos raiz de 4ac menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. 4a ao quadrado eu vou tirar da raiz, que fica 2a. Então, fica tudo sobre 2a, b mais ou menos raiz de 4ac menos b2, que é exatamente... Eu só errei o sinal do b aqui, né? Eu acho que aqui o m era menos b sobre 2a mesmo. Fica exatamente essa fórmula aqui. Aqui eu errei, mas tá bom. Então, assim, a gente faz a correspondência entre a forma canônica e a fórmula de Bhaskara. Então, agora, vocês não podem dizer que não sabem de onde que a fórmula de Bhaskara vem, tá? Mas é isso que eu queria falar pra vocês. E no próximo vídeo a gente vai ver sobre os gráficos da função quadrática.